Entrando aí em Lucas capítulo 8. Jesus fala das mulheres que acompanham, as mulheres que acompanham Jesus. Elas estão aqui. Era era Maria, chamada de Madalena, aquela que tinha uma legião de demônios, né? 7 demônios, ela tinha 7 demônios. Essas mulheres acompanhavam Jesus. Ela tinha 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, que era um alto funcionário do governo de Herodes. Joana era rica. Ela era rica. Um alto funcionário que servia Herodes. E também Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Elas usavam o próprio dinheiro delas para estar ajudando, tá? E agora também aqui no capítulo 8 a parábola do semeador. Agora vai falar, ele está falando aqui por parábolas. Parábolas, sim, ele criava a história e dali ele tirava uma lição de vida, né? O semeador, uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola para aquele povo. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram à beira do caminho, outras foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio do espinho, que cresceram junto com as plantas e foram sufocadas. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos por cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Aí depois Jesus vai explicar, né? Ali, obrigado pelo bastão aí, Deus abençoe. Aí Jesus explica essa parábola. Os discípulos de Jesus perguntaram assim: o que queria dizer com essa parábola? Jesus, o que o Senhor quer dizer com essa parábola? Aí Jesus, aí Jesus foi explicar a parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Que Satanás, ele sabe que o fim dele vai ser terrível. Ele sabe que o inferno é tão terrível, mas ele não quer ir sozinho para o inferno, não. Ele quer levar as pessoas para o inferno junto com ele, e aquele que faz a vontade de Satanás vai para o inferno. E tem gente tá achando que o inferno vai ser só festa. Não vai ser isso, não. Vai ser choro, ranger de dente, bicho saindo do corpo das pessoas. É terrível, gente. E aí tem esse espírito de engano aí falando que Satanás é bom. Está amarrado em nome de Jesus. Na minha casa Satanás não tem autoridade. Jesus é o Senhor da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, gente, ele fala assim, ó, mas Deus mostra o segredo, né? E o que essa parábola quer dizer é o seguinte: semente é a mensagem, que eu falei com vocês. Porém, eu já falei com vocês que o diabo vem e tira do coração, para que eles não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes. É o crente sem raízes, que cada dia está numa igreja, né? E são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes, por isso creem somente por algum tempo. Começa a achar muito defeito na igreja. A igreja é ruim para eles, né? E tudo. Fica crente só por um tempo e sai fora.
Eles não têm raízes, por isso somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas, sufocam a fé dessas pessoas. Obrigado, Ali. Ali vai me seguir também, que bênção. Sufocam essas pessoas. Depois esses vídeos vão estar todos nos meus canais, tá? E prontinho lá. É só me seguir. E é muito bom, né, ter essas explicações. As sementes, e aí depois, pô, eu já falei tá, que cai no espinho, né? Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis e produzem frutos. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho 63 anos, e quando Jesus me conquistou, realmente ele me conquistou, eu amo Jesus. Eu tinha 13 anos, gente. E eu nunca desviei. Pecar, a gente peca. A gente, né, comete coisas que desagradam ao Senhor. Pecado tem que ser um acidente na vida da gente. Mas eu nunca desviei do caminho do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então, a palavra do Senhor caiu aqui em boa terra. E em nome de Jesus, eu vou até o fim, porque eu quero morar no meu desejo no céu. Aleluia! Glória a Deus. Aqui também, Jesus continuou, agora ele fala da luz, né? Jesus continuou, fala assim, ó, ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz, pois tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado, tá? E agora aí tá falando da mãe dos irmãos. Vou falar mais uma vez. Deus não mandou adorar Maria como Deus. Gente, em nome de Jesus, se você ainda acredita em Maria como deusa, presta atenção na palavra, pede Deus para te esclarecer, senão você vai perder a salvação, porque você acredita em Maria. Maria, ela foi uma grande serva do Senhor, serviu a Deus, mas não é para ser adorada. Está acontecendo aqui a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus estava lá no meio daquela multidão, a mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão eles não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: "Ô Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali, porque ela teve mais filhos, né? Estão lá fora e querem falar com o Senhor." Aí, olha o que Jesus falou: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam." Ele mostrou ali naquele momento que ele não obedecia. Ele não, se fosse para adorar Maria, Jesus mostrava naquele momento que era para adorar Maria. Ele falou assim: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha mensagem, a mensagem de Deus, e a praticam." Aí depois, gente, acontece cada coisa linda que aconteceu com Jesus, né? Nossa Deus, aleluia. E eu fico pensando que Deus quer nos usar para fazer essas coisas também, aleluia. E graças a Deus eu tenho experiência, mas eu quero ter mais experiência ainda. Nossa Deus, eu amo Jesus, irmãos. E para demonstrar o amor que eu tenho por Jesus, eu prego a palavra do Senhor. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, gente, Jesus num barco com os seus discípulos disse: "Vamos para o outro lado do lago."
Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam tudo e ficou tudo calmo. Ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Por acaso vocês não têm fé? E aí eles falaram assim: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Que homem é este? Eles cada dia ficavam mais impressionados com sinais e maravilhas. Quero fazer, tá? Sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo, né? E Jesus ali, a autoridade de Jesus, ele cura um homem dominado por demônios. Gente, o Senhor nos dá autoridade. Teve um dia que tinha uma mulher endemoniada, cheia de demônios, e eu não tinha condições de ir lá orar por essa pessoa. E veio no meu coração: faça uma chamada, porque o filho dela ligou para mim e falou: Minha mãe está aqui endemoniada e eu estou morrendo de medo, vem cá orar por ela. Eu estava sem saber o que eu fazia, mas não precisava da minha presença, precisava só de Jesus. Aí, gente, veio na minha mente assim: faça uma chamada de vídeo. Eu fiz uma chamada de vídeo para o filho dela e falei: aponta para ela que eu vou expulsar esse demônio agora em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, falei: demônio, sai dela agora em nome de Jesus. E o demônio saiu, irmãos. Nunca fiz. Deus, não é, mas foi no nome de Jesus. O Senhor quer nos dar poder sobre os demônios, sobre as doenças, mas precisamos buscar uma vida em santidade. Então, quando Jesus chegou e os discípulos chegaram na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia, assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios, fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, ele vivia nos túmulos do cemitério. E quando viu Jesus, o homem deu um grito, sabe? E caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Os demônios. Gente, Jennifer, Nayara, obrigado por voltar. Gente, até os demônios reconheciam que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E tinha homens que os fariseus, né, os saduceus, não acreditavam, perseguiam ele. Aí ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mal sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro, mas ele tinha uma legião de demônio, né? Uma legião de demônio. Quando eles falam legião, naquela época, falavam que eram 2.000. Por exemplo, vem uma legião de soldados aí, eram 2.000 soldados. Então, a gente pega e calcula assim: uma legião de demônios são 2.000 demônios, né? E aí, gente, esse espírito que havia, ele arrebentava, eles amarrava o pé dele e as mãos do homem com correntes de ferro. E o homem arrebentava, quebrava tudo. O demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? Ele falou assim: meu nome é multidão. Multidão ou legião. Legião. As Bíblias, mas é porque eu falo com vocês, essa Bíblia do adolescente está falando multidão para que as pessoas entendam mais.
mas meu nome é Legião. E aí respondeu ele. Ele disse: isso é porque são muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Gente, nem os demônios queriam ir para o abismo. E o final do demônio e daqueles que servem aos demônios é ir para o abismo. É ir para o abismo. E aí, gente, aqui eles falaram assim: tem muitos porcos, havia muitos porcos comendo no morro ali perto, e os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixassem entrar nos porcos. E Jesus deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos que se atiraram do do morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Vamos basear uns 2.000 demônios, né? Uns 2.000 porcos, mais ou menos. As pessoas sempre pregam assim: tinha uma multidão, 2.000 demônios, 2.000 porcos. E os demônios entraram naqueles porcos e eles desceram, pularam pro lago e morreram tudo afogados. Quando os homens estavam tomando conta dos porcos, viram o que havia acontecido, ficaram, né? Fugiram e espalharam a notícia na cidade toda, aos seus redores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios. Ele estava tranquilex. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido vestido no seu perfeito juízo. Então dar-se a entender que ele também ficava nu, né? E os que haviam visto tudo isso contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa dá a entender que esse povo não era judeu, porque judeu não come carne de porcos, né? Considerado um animal imundo. E eles mexiam com porcos. Ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da cidade. Sai da nossa terra, vai embora da nossa terra. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem, o qual Jesus expulsou o demônio dele, falou assim: Jesus, me deixe ir com o Senhor. Jesus falou: não, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Então Jesus mandou aquele homem que foi liberto daqueles 2.000 demônios sair contando as bênçãos que aconteceu na vida dele. E quando nós temos que contar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus fez tantas maravilhas na minha vida que o meu amor por Deus é tão grande que eu faço questão de estar lendo a palavra dele. Aleluia. Aqui Jesus cura uma mulher e uma menina também no capítulo 8, né? Quando Jesus voltou, que ele foi expulso lá da cidade de Gerasa, né? Ele cura uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou também uma mulher que tinha hemorragia durante 12 anos, né? A menstruação dela não parava durante 12 anos e ela era considerada como impura. E ela havia gastado todo o seu dinheiro com o médico, mas não conseguiu ser curada. E tinha 12 anos que ela sofria dessa enfermidade. E ela pensou, ela foi por trás de Jesus e pensou, né? Tocou na barra da capa dele. E logo que ela tocou, o sangue parou de escorrer. E aí Jesus falou assim: alguém me tocou. Aí todos negaram.
E Pedro foi e falou com Jesus: Jesus, é tanta gente, como é que o Senhor sentiu que alguém te tocou? Talvez muitas pessoas tocaram em Jesus, né? Tocaram em Jesus naquela hora, né? Mas ele falou assim: quem foi que me tocou? Porque Jesus, quando. Pedro falou assim: ninguém. Como vamos descobrir? Tem tanta gente aqui. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. Glória a Deus. Então o toque daquela mulher foi diferente. Quando ela tocou na capa de Jesus, emanou poder e ela foi curada. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, morrendo de medo, né? Tremendo, e se atirou aos pés de Jesus e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé o milagre não acontece, né, gente? Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, né, um empregado, e disse assim: a menina já morreu, porque Jesus estava indo para a casa de Jairo aqui, né? Quando ele foi chamado, Jairo os chamou, né? O chefe da sinagoga chamou, ele jogou nos pés de Jesus e pediu com insistência para que fosse até a sua casa. Mas acontece que a menina estava morrendo. Aí alguém chegou e falou assim: a menina já morreu. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, Tiago e João entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da morte, por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. E Jesus pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levanta-te. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Mas lógico que eles iam contar, né, gente? Jesus falou para não contar, mas eles contam. Então vou parar aí no Lucas capítulo 9. Eu gostaria de convidar vocês para estar lendo a palavra do Senhor. Vou fazer, tá? Vou fazer live amanhã. Eu não posso falar com vocês a hora, gente, porque sou uma pessoa muito ocupada, mas eu vou fazer, tá? E louvado seja Deus, eu agradeço a Deus. E, gente, não se esqueçam de orar. Vamos estar orando. Deus que abençoa os nossos irmãos do sul. E aquele que tiver cobertor, tiver algum lugar aí perto doando, doa em nome de Jesus cobertor e roupa de frio. Se você não puder, você vai e olha quem tá pessoas sérias que estão recolhendo para enviar o Pix para comprar o cobertor, tá? Em nome de Jesus. Vai chegar. Deus, eu louvo o Senhor. Chegará um tempo, a vinda de Jesus está próxima. Chegará um tempo em que vamos querer ler a palavra e não vai ter palavra para ler. Vamos aproveitar e ler em nome de Jesus. Amém?